tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia, nesta sexta-feira, que a Igreja nos convida, nos lembra a memória da grande Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Teresa d'Ávila, que nasceu na Espanha, lá no século XVI, foi uma mulher aguerrida, determinada, dinâmica, cheia de talentos, cheia do Espírito de Deus. Foi capaz de unir a mais alta contemplação à ação e foi uma das grandes reformadoras da Ordem Carmelita, juntamente com o grande São João da Cruz, e deixa para a humanidade uma riqueza inestimável de escritos espirituais e místicos. Santa Teresa d'Ávila é aquela santa que também descobriu a beleza da intimidade com Deus, que viveu como ninguém a contemplação, a beleza da meditação. Teresa d'Ávila nos deixa riquezas grandiosas que nós precisamos conhecer melhor a sua vida. Muitas vezes nós católicos não conhecemos muito a vida dos santos, é uma pobreza da nossa parte. É importante conhecer a vida dos santos. Cada um deixou para a humanidade inteira um legado muito grande. E Santa Teresa d'Ávila foi uma destas santas que deixou e que marcou o seu tempo e continua sendo uma presença tão viva na história da humanidade. O Evangelho de hoje é Lucas 12, versículo de 1 ao 7. Depois que Jesus está preparando seus discípulos para enviá-los à missão, Jesus os anima para que esses não fiquem desestimulados, entristecidos, diante dos desafios que encontrarão na missão. Desta forma, Jesus começa, diz o Evangelho: naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciados ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos o que deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Na missão nós encontramos muitos desafios. E Jesus tem consciência disto. Por isso que ele vai dizer em outra passagem que vocês serão lançados no meio de lobos. Mas Jesus confia nos seus enviados. Ele sabe que os lobos não irão devorá-los. Por isso Jesus hoje começa dizendo: tomai cuidado primeiro com uma coisa, com a hipocrisia dos fariseus. Jesus, ele não tem papa na língua, ele diz aquilo que é preciso ser dito. A hipocrisia dos fariseus era caracterizado como aqueles que eram piedosos, aparentes, mas que nada daquela piedade que eles demonstravam, nada daquilo era posto em prática.
era uma piedade somente exterior e esqueciam de vivê-la na sua interioridade. Eram pessoas vestidas de uma capa, de uma imagem que parecia muito santa, mas que por trás eram capetas. Tantas vezes nós queremos ser aparecer este tipo de imagens. Queremos que os outros nos vejam como santos, como piedosos, como imaculados. E às vezes não correspondemos a esta imagem que queremos mostrar com a imagem que nós conhecemos internamente. Jesus condena esse tipo de comportamento de pessoas que querem ser santos demais, mas que na verdade elas são pobres miseráveis, que não conseguem lidar com sua interioridade. Jesus ajuda seus discípulos a enfrentar os desafios da missão, dizendo para eles: diante daqueles que vos ameaçam, diante daqueles que querem calar vossa boca, não caleis. Não deixeis ser levados pelas ameaças. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Temei aquele que pode matar o corpo e levá-los para o inferno. Este sim, diz Jesus. E assim, aqueles que acham-se todo-poderoso na história, nos seus palácios, estes não podem fazer nada mais do que isto. Não podem calar a voz do Espírito Santo. Não podem calar a voz de Deus que fala naqueles que por ele foram enviados. Por isso Jesus diz: aqueles que acham que estão dizendo ou fazendo algo no esconderijo da noite, tudo isso será revelado. Não está falando Jesus dos nossos segredos pessoais. Está falando daquilo que nós armamos como estratégia para destruir o outro. Isso vai ser muito revelado e conhecido pelo próprio Deus. Por isso, não usemos dessas estratégias farisaicas, mas sejamos autênticos, sejamos abertos à beleza de Deus. Jesus nos conhece por inteiro, até os cabelos de nossa cabeça, não porque ele seja um Deus que me controle, mas porque é um Deus que me ama de tal forma que me conhece por inteiro. Deixemos ser conduzidos por este Deus que nos ama, que nos chama de amigos. Amigo é aquele que se coloca do meu lado. Amigo é aquele que me escuta. Amigo é aquele que me chama a atenção e me ajuda a ser corrigido. Amigo é aquele que está pronto a caminhar conosco. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê um dia cheio de sua graça com a proteção de Santa Teresa d'Ávila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo